Vamos orar ainda. Vamos desculpar. Senhor Deus, muito obrigado esta manhã da ressurreição. Seigneur Dieu, merci beaucoup ce matin de la résurrection. Estamos aqui a se lembrar de tudo que já fez para nós. Nous sommes ici pour se souvenir de tout ce que tu as fait pour E nous, tudo que está a fazer agora, Senhor. pour tout ce que tu fais maintenant, Seigneur. Vem no nosso meio confirmar a tua palavra. Viens au milieu de nous confirmer ta parole. Por teu poder da ressurreição. Par ta puissance de la résurrection, Tira toda a incredulidade nos nossos corações. enlève toute incrédulité dans nos cœurs. Vem nos falar da tua palavra. Viens nous parler de ta parole. Unge-me do teu Espírito Santo. Ouvre-moi de ton Esprit Saint. Unge todos que estamos aqui presentes. Ouvre tout le monde ici présent. Também o meu intérprete. Aussi mon interprète. Todos nós queremos ser abençoados esta manhã. Tous nous voulons être bénis ce matin. Por isso nós estamos a cantar com alegria. C'est pour cela que nous chantons avec joie. E cantamos a vitória. Nous chantons la victoire. Muito obrigado pela ajuda e a força. Merci Em nome beaucoup de pour Jesus Cristo. l'aide et la Amen. foi. Au nom de Jésus. Amen. Vamos ler Jó 19, 25. Nous allons lire le livre de Job, chapitre 19, verset 25. Porque eu sei que o meu Redentor é vivo e que por fim se levantará sobre a terra. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. E depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Veloei por mim mesmo e os meus olhos e não os outros o verão, e por isso os meus rins se consumirão dentro de mim. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des nôtres. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Pode sentar, obrigado. Vous pouvez vous asseoir, merci. Estou a agradecer a todos vocês Je remercie tout le monde esta manhã em nome de Jesus Cristo. ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. É uma manhã especial. C'est une matinée spéciale. Estou a ver todos vocês alegres. Je vous vois, vous tous là, dans la joie. Que Deus seja louvado por isso. Que Dieu soit loué pour cela. Amém. Muito obrigado, pastor Emanuana, no meio de nós. Seja Merci bem-vindo. beaucoup, pasteur Manouana, au milieu de nous. Esta manhã, minha esposa me disse ontem: não estraga a nossa festa, pregue francês. Ce matin, ma femme me dit, il ne faut pas déranger notre fête. Prêche en français. Ne sois pas là en train de nous enlever. Está muito pesado. Tá? C'est trop pesant. Eu disse: não, vou devagar, vai chegar. J'ai dit non, je vais lentement, nous allons arriver. A porta está se abrindo dificilmente. La porte s'ouvre un peu difficilement, mais Eu me disse: hoje é dia de Páscoa, não vem aquele português que você está a pregar, como está a pregar as palavras, vai nos fazer dormir na igreja, não quero. elle m'a dit, aujourd'hui c'est le jour de Pâques. Ne prêche pas en portugais en train de chercher des mots là. Prêche en français. É, porque não gasta a nossa festa hoje. Il ne faut pas déranger notre fête aujourd'hui. É, então, eu disse: tá bom, mas eu vou. Quando vai francês, entro. Quando vai português, entro. J'ai Até, dit, ça va, je vais mélanger les deux. amém. Para não só ficar a pregar a palavra, não tem. Quando vem palavra em francês, olha, vou falar, porque Vous hoje n'êtes é a pas festa. rester là Não quero estragar a vossa festa. en train de chercher des mots. Quand ça ne vient pas, je donne en français. Disse: está Aujourd'hui muito c'est la fête, je ne vais Teu pas. português está muito pesado, então não está a pregar com aquela unção que nós gostamos. C'est ton portugais trop pesant.
Tu ne prêches pas avec l'onction que nous voulons. Então vamos só devagar. Allons-y lentement. Amém. Amém. Muito obrigado. Eu sei que você tem muita paciência comigo. Merci beaucoup. Je sais que vous avez beaucoup de présence pour moi. Patience. Même lui aussi n'écoute pas beaucoup de choses. C'est pas possible. Bom, eu quero pregar, meu Redentor vive. Je voulais prêcher si mon Rédempteur est vivant. Vive. Mon Rédempteur vit. Mas não vou pregar assim como você está esperando. Je ne vais pas prêcher comme ça, comme vous attendez. Não vou me focalizar nisso. Je ne vais pas me focaliser là. Eu queria só me inspirar. Je voulais m'inspirer De uma palavra só que está aqui dentro, que o Branham disse. d'une parole qui est ici dedans que le frère Branham a dit. De todos os profetas que havia visões. Tous les prophètes qui avaient des visions sobre Jesus. sur Jésus. É Jó que via a visão mais grande. C'est Job qui avait vu la vision la plus grande. E por isso eu queria mesmo entrarmos na Bíblia, vemos o que outros falaram de Jesus e por que dizemos que Jó via a visão mais grande. Pour cela, nous allons entrer dans la Bible pour voir pourquoi les autres, qu'est-ce que les autres ont vu, que le frère Branham a dit que de tous les prophètes qui ont vu des visions, c'est Job qui a vu la grande vision. Vamos estudar isso convosco na Bíblia. Nous allons étudier ça avec vous dans la Bible. Se não vai vos incomodar, estudar pouquinho e vamos sair. Si cela ne va pas vous déranger, on va étudier un peu, alors on va sortir. E irmã Branham disse ainda na pregação, Cristo é o mistério de Deus revelado. Le frère Branham dit dans la prédication, Christ est le Dieu, le mystère de Dieu révélé. 129. 129 paragraphes. Il dit en français, il est le thème principal de la Bible. Ele é o tema principal da Bíblia. Il était dans le prophète. Ele estava nos profetas. Il était dans le psaume. Estava nos salmos. Il était dans le récit historique de la Bible. Estava nos receitos históricos da Bíblia. La Bible, c'est un livre prophétique. A Bíblia é livro profético. C'est un livre historique. É livro histórico. C'est un livre d'amour. É livro de amor. C'est un livre de cantiques. É livro de cânticos. C'est un livre de vie. É livro de vida. Et là-dedans, vous trouvez Christ. E lá dentro, você acha Cristo. Il était dans le prophète. Ele estava no profeta. Il était dans le psaume. Ele estava nos salmos. Il était dans le récit historique. Ele estava nesse receito histórico. Et dans la Bible, e na Bíblia, il est aussi les choses à venir. Também ele é as coisas vinduras. Donc, quer dizer, il était avant. Ele era antes, aujourd'hui, hoje, et vous pouvez compléter. Você pode completar. E eternamente. E vamos estudando na Bíblia Sagrada. Nous allons étudier dans la Bible sacrée. Devagar convosco. Lentement avec vous. Cada tira a sua Bíblia. Chacun prenne sa Bible. Vamos começar. Nous allons commencer. Vamos ler ainda o Gênesis capítulo 3. Genèse chapitre 3. Vamos ver Jesus Cristo em todos os capítulos da Bíblia Sagrada. Nous allons voir Jésus dans tous les livres de la Bible sacrée. E vamos ler tirar do livro de Jó para ver que o Jó é diferente. Et nous allons voir aussi dans le livre de Job pour voir que Job était différent. Não fica assim. Commence à lire la Bible, ne reste pas comme ça. Tem que ter a Bíblia Sagrada. Tu dois avoir la Bible sacrée. Se você não tem assim, tem telefone, mete o modo de voo e entra na tua Bíblia. Si tu n'as pas de Bible en papier, entre dans ton téléphone, mets le modèle avion et Nós commence à conhecemos que lire. a Bíblia, o Gênesis é o primeiro capítulo da Bíblia. Nous savons que dans la Bible, Genèse est le premier livre de la Bible. Se Jesus está na todas, é a tema de todos os capítulos da Bíblia. Si Jésus est le thème de toute la Bible, Normalmente ele também devia se encontrar em Gênesis. normalement, il doit aussi se retrouver en Genèse. E ele está onde em Gênesis? Mais dans la Genèse, il est où?
Vamos l'encontrar aonde? Nous allons les trouver où? Toma comigo Gênesis 3, versículo Prenez 15. avec moi Genèse chapitre 3. Tu peux lire en français, je vais interpréter en portugais. Le Vamos ler verset- nós todos. Nous allons lire tous. Genèse 3, Todos, 15. cada um vai ler. Irmã Mauete, não tem a Bíblia? Frère Mawete, tu n'as pas de Bible? Nada. Não, 15. Genèse 3, 15. Faut pas... Allons, 15. Vamos ler 15, Genèse 15. Je Ok. mettrai une amitié entre toi et la femme. Vamos ler nós todos. Nous tous, nous allons lire. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Amen. Celle-ci, tu peux retourner. Je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Vou colocar inimizade entre tu e a mulher, entre a tua posteridade e a posteridade da mulher. Este aqui vai te ferir e você vai lhe pisar o calcanhar. Se vou entrar muito lá dentro, não vou conseguir explicar todo. Si je vais entrer là en profondeur, je ne saurais pas tout expliquer. Mas o profeta diz que a mulher nunca tem semente. Le prophète dit que la femme n'a pas de semence. Mas aqui a Bíblia diz que a semente da mulher vai pisar a cabeça de serpente. Mais ici, la Bible dit que la semence de la femme écrasera la tête du serpent. Amém. Irmã Branham explica e diz: isso é a promessa de Jesus Cristo. Le frère Branham explique, il dit ça, c'est la promesse de Jésus-Christ. Deus sabia que através de Jesus Dieu savait qu'à travers de Jésus, a mulher vai ter semente. la femme aura une semence. Essa semente que vai vir da mulher, Cette semence qui viendra de la femme, e ele que vai vencer os diabos c'est lui qui va vaincre le diable. é Jesus Cristo. C'est Jésus-Christ. Amém. Amen. Vocês podem dizer amém. Vous pouvez dire Amen. Está onde Jesus na Bíblia, no Gênesis, aonde? Jésus dans la Bible, en Genèse, il est où? Gênesis capítulo 3, Dans Genèse chapitre 3, versículo 15. dans le verset 15. Ele é a semente de quê? Il est la semence de qui? Ah, a mulher deve repetir. Ele é a Les semente femmes de devraient quem? répondre. Il est la semence de qui? Ele é a semente do homem. Il est la semence de Ele l'homme. é a semente. Por quê? Il est la semence de la femme. Pourquoi? Por quê? Pourquoi? Não estou ouvindo bem. Por quê? Je n'entends pas bien. Pourquoi? A mulher não tem semente, Deus deve lhe emprestar a semente. Puisque la femme n'a pas de semence et Dieu doit l'emprunter des semences. Que o pecado vem através da mulher. Puisque le péché venait à travers la femme. A redenção também devia vir através da mulher. Et la rédemption aussi devrait venir à travers la femme. Fala amém, amém. Amen. Amen. Vamos continuando. Nous allons continuer. Vamos devagar hoje. Aujourd'hui, on va lentement. Vamos no Exodus. Dans l'Exode. Exodus 12. Exode 12. De 2, podemos ler assim até 4. À partir du verset 2 à 4. Ce mois ici sera pour vous le premier de mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Nous tous nous lisons. Allons, ensemble, répétez. Ce mois ici sera pour vous le premier mois. Le premier de mois. Il sera pour vous le premier de mois de l'année. Qu'est-ce qui arrive? O que que acontece? Parlez à toute l'ensemble d'Israël Fala a toda a congregação de Israel et dites e diga: le 10e jour o de ce 10º dia mois, desse mês on prendra un agneau pour chaque famille. tomará cordeiro para cada família, Un agneau pour chaque maison. cordeiro para cada casa. Dans ce livre d'Exode, Neste livro do Êxodo, l'agneau o cordeiro protège chaque famille et chaque maison.
O cordeiro proteja cada família e cada casa. L'agneau O cordeiro est un type. é tipo Le véritable agneau, do verdadeiro cordeiro, c'est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Amém. En Exode, No Êxodo, le véritable, on voit que l'agneau, c'est Jésus-Christ. no o verdadeiro cordeiro, nós vimos que é Jesus Cristo. Il est représenté comme qui? Ele é representado sendo quem? Vamos repetir tudo. Ele é o Cordeiro de Deus, Il est l'agneau de Dieu que deve tirar o pecado do mundo. qui devrait enlever le péché du monde. Amen. Amém. Amém. Amen. Você tudo acredita que Jesus é o Cordeiro de Deus? Vous tous ici, vous croyez que Jésus est l'agneau de Dieu? Amém. Amen. Muito obrigado. Merci beaucoup. Levítico 21, 10. Lévitique 21, 12, 10. Tem que escrever. Vous devez écrire. Tem que apontar com a lapiseira para Il faut você. écrire avec vos bics. Levítico 21, 10. Dans Lévitique 21, 12. 10. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o azeite de onça, e que for sagrado para vestir os vestidos, não descobrirá a sua cabeça, nem rasgará os seus vestidos. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera point ses vêtements. Mas quem é o verdadeiro sumo sacerdote que nós temos? Mais qui est le véritable souverain sacrificateur que nous avons? C'est Jesus Cristo. Et Jésus-Christ. Pode bater mais palmas por Jesus. Nous allons applaudir pour Jésus-Christ. Ele é nosso sumo sacerdote. Il est notre souverain sacrificateur. Vamos repetir nós. Deus. Nous allons tous répéter. Vamos repetir. Deus Dieu é nosso sumo sacerdote. est notre souverain sacrificateur. Amém. Amen. Podemos continuar? On peut continuer. Deutéronome 18, 15. Deutéronome 18. Depois de Levítico é Deuteronome, não é? C'est nombre. Nombre. Ah, é nombre. Número. Números. Números. Vamos tomar aqui lá. Bom, é também uma grande revelação, também não podia passar assim. Deus é bom. Obrigado, Assembleia. Acho que estamos juntos. Dieu est bon. Il y a une grande révélation ici. On ne devrait pas passer comme ça. Números 14, Nombre 14. versículo 14. Nombre 14, 14. Podemos ler isso, se o irmão chegou lá. Número 14, versículo 14. Nous pouvons lire si les frères sont déjà là. Nombre 14, 14. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuée se tient sur lui, que tu marches devant lui les jours dans une colonne de feu, dans les colonnes de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. E o dirão aos moradores desta terra, que ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que de cara a cara, ó Senhor, lhes aparece, que tua nuvem está sobre eles, e que vais adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. Qui est la nuée de gloire? Quem é a nuvem da glória? Cette nuée que vous avez dans votre église, Esta nuvem que tem na vossa igreja c'est Jésus. é Jesus. Cette colonne de feu, Esta coluna de fogo c'est Jésus. é Jesus. Dans l'Exode, il se révèle comme la nuée de gloire. No Êxodo, ele se revela sendo a nuvem da glória.
Grâce à Dieu, nous avons la présence de la nuée dans ces derniers jours. Graças a Deus, temos a presença da nuvem na nossa igreja. Le même Dieu qui marche avec Israël, O mesmo Deus que andava com Israel, il est en train de marcher avec nous. ele está andando conosco. Il n'y a pas de différence. Não tem diferença Si nenhuma. vous avez compris, dites Amen. Se vocês compreenderam, disse amém. Amen. Amém. Est-ce que nous avons la présence de la nuée? Será que temos a presença da nuvem? Est-ce que nous avons la colonne de feu? Temos a coluna de fogo? Deus seja louvado. Que Dieu soit loué. Prenons encore Deutéronome, Vamos tomar mais Deuteronômios. mais j'aime ça. Amo disso. Un jour, je prêcherai seulement sur ça. Dia vou pregar somente sobre isso. C'est tellement beau. É maravilhoso. Deutéronome 18, 15. Deuteronômio 18, 15. Deutéronome 18, 15. Deuteronômio 18, 15. Ah. Quelle est la révélation de Jésus-Christ ici? Qual é a revelação de Jesus Cristo aqui? L'Éternel, ton Dieu, O Senhor teu Deus te suscitera du milieu de toi, te despertará d'entre tes frères, profeta do meio de ti. un prophète comme moi. O Senhor teu Deus te despertará profeta do meio de ti, de teus irmãos como eu. Et au prophète, notre prophète a dit, ele não é prophète, Notre prophète dit qu'il n'est pas un prophète, mas ele é o prophète. il est le prophète. Et quand on dit le prophète, Quando se diz o profeta, cela veut dire la plénitude de la divinité. quer dizer a plenitude da divindade. Il est différent de Moïse. Ele é diferente de Moisés. Il est différent d'Esaïe. Ele é diferente de Isaías. Il est différent de Jean-Baptiste. Ele é diferente de João Batista. Il est différent de Branham. Ele é diferente de Branham. Il est le Dieu manifesté dans la chair. Ele é o Deus manifesto na carne. C'est lui le prophète. É ele o profeta. Est-ce que tout le monde peut répéter? Todo mundo pode repetir. O Senhor nosso Deus Le Seigneur notre Dieu é o nosso profeta. est notre prophète. Você pode entender que o verdadeiro profeta é Jesus Cristo. Vous pouvez comprendre que le véritable prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. William Branham é prophète. William Branham est un prophète. William Branham não é Jesus. William Branham n'est pas Jésus. Moisés não é Jesus. Moïse n'est pas Jésus. Mas Jesus é Deus na forma humana. Jésus est Dieu dans la forme humaine. Ele é o profeta que devia vir. Il est le prophète qui devrait venir. Amém. Amen. Amen. Se você não entende isso, Si vous ne comprenez pas ça, você está amaldiçoado. tu es maudit. Não, o profeta William Branham é o profeta, é o Jesus desse tempo de fim. Oh, le prophète William Branham, il est le Écoute. Seigneur Jésus dans ce temps de la fin. Idolatria, Sadalie, idolâtre, filho do inferno, tu vas à l'enfer, filho de l'enfer, fils de fils l'enfer. d'inferno. O nosso profeta é quem? Notre prophète, c'est qui? Nós podemos repetir nosso profeta, Vous pouvez répéter ensemble, notre prophète, o verdadeiro profeta le véritable prophète, é Jesus Cristo. c'est Jésus-Christ. Amém. Amen. Ele já sabia. Il savait déjà. E por isso Moisés disse: C'est pour ça que Moïse a dit, Senhor Deus l'Éternel Dieu, te despertará profeta il te suscitera un prophète no meio de ti. au milieu de toi. Ele será mais que eu. Il sera plus que moi. Oh, Oh, amém. amen. Esse profeta, Ce prophète, ele é o Messias que devia vir. il est le Messie qui allait venir. Ele é Deus na forma humana. Il est Dieu dans la forme de l'homme.
Vamos continuar um pouquinho, senão não vou Nous acabar. allons continuer un peu, sinon je ne vais pas arriver. Vamos levar o livro de Josué. Dans le livre de Josué. Depois de Deutéronome, que Après Deutéronome, c'est quoi? Josué. C'est Josué. Vamos levar Josué 5. Josué chapitre 5. Isso nós todos temos que ler. Ça, nous tous doit lire. On doit lire. De 13 a 14. Vamos. Josué chapitre 5, versículo 13, 14. Allons-y. J'entends ali, aqui está escrito aqui em francês. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu de notre ou des ennemis, de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Príncipes Prince dos exércitos do Senhor. de l'armée de l'Éternel. Se vocês conhecem que tem uma forças armada, Si vous connaissez, il y a une force armée. o verdadeiro força armada é a nossa que está lá no Le céu. véritable force armée, c'est notre qui est là au ciel. Tem uns anjos aí, Il y a les anges là. tem uns serafins, Il y a les séraphins là-bas. mas o capitão en chef, Le capitaine en chef, general, le grand général, que tem aqui il a ici 5 estrelas. 5 étoiles. Ele já apareceu na Bíblia Sagrada. Il est déjà apparu dans la Bible sacrée. Amen. Na forma humana também. Dans la forme humaine aussi. Ele Amen. falou assim a Josué: Il a parlé vis-à-vis avec Josué. eu sou de vosso, Je suis de vous. eu sou o chefe dos exércitos, Je suis le chef des anges. eu desci do céu, Je suis descendu du eu ciel. venho para dizer que estou convosco. Je suis venu pour te dire, je suis avec vous. Esta luta você não vai lutar sozinho. La lutte, vous n'allez pas le faire seul. Eu vou combater para Je você. vais combattre pour vous. Irmã Branham me Le disse: frère Branham dit, aquele chefe d'exércitos cette armée que apareceu a Josué qui était à Paris à Josué, é Jesus Cristo. c'est Jésus-Christ. Amen. Se você não disse amém, mas eu estou pronto a dizer Si vous ne amém. dites pas Amen, je suis prêt à dire Amen. Comme le frère a prêché le vendredi, O irmão pregou na sexta-feira. il a dit c'est le grand Chilobo. Ele fez o Todo-Poderoso. Ele é poderoso conquistador. Il est puissant vainqueur. E ninguém vai lutar como Jesus. Ni personne ne peut lutter comme Ele Jésus. conhece como combater. Il connaît comment combattre. Ele é o Deus, a força de Israel. Il est la Dieu, la force d'Israël. Ele é a força de David. Il est la force de David. Ele é a força de Il est Josué. la force de Josué. Ele é a força da igreja do tempo do Il est fim. la force de l'église du temps de la Nesta fin. manhã, Ce matin, ele é o nosso chefe. il est notre chef. Ele é a força da igreja. Il est la force de l'église. Amen. Jesus Cristo. Jésus-Christ. Muitas palmas por esse chefe. Beaucoup d'acclamations pour les chefs. Toi tremer, toi sentir a sua presença. Je tremble, je sens déjà sa présence. Capitão en chef. Oh, capitaine en chef. Ele não é coronel, não. Il n'est pas colonel, non. Não é maior, Il n'est pas major, não. non. Ou major fulani, não. Oh, major intel, non. Ele não é general deste mundo. Il n'est pas un général de ce monde. Ele é o general dos generosos. Il est général généraux des généraux. Ultrapassa tudo general. Il dépasse tous les généraux. Aleluia. Amen. Ninguém pode lhe bater. Personne ne peut le battre.
ninguém pode lhe vencer. Personne ne peut le vaincre. Eles têm todos os planos do mundo. Il a tous les plans du monde. Ele conhece até o inferno. Il connaît l'enfer. Amen. Irmão Branham disse, Le frère Branham dit, quando ele foi na estadia dos mortos, quand il était parti dans le séjour des morts, ela foi lá como lutador. il est parti comme un vainqueur. Ele foi lá para lutar. Il est parti là-bas pour vaincre. Ele foi para recuperar a chave da morte. Il est parti pour récupérer la clé de la mort. Deixa-me adorar. Laisse-moi l'adorer. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna. Josué était tombé, ele caiu o rosto no chão, pronto, ele adorou. Amen. J'ai envie de l'adorer ce matin. Tem desejo de adorar esta manhã. Quand il se révèle, vous devez l'adorer. Quando ele se revela, você deve o adorar. C'est celui-là qui est descendu sur les Sabino Canyon É aquele ali que desceu na forma do nosso cordeiro. avec le peu, Com a espada, le peu du roi. a espada do rei. Il a donné à Malachie 4. Ele deu a Malaquias 4. Malachie 4 tomba. Malaquias 4 caiu. Il l'adora. E o adorou. C'était l'ouverture des sceaux, Foi a abertura de selo. la révélation des mystères. E a revelação dos mistérios. Et le peuple E o povo doivent tomber caiu pour adorer le Seigneur. para adorar o Senhor. Alléluia. Amen. Mesmo viver, Même si je vis, adorarei. je l'adorerai. Mesmo morrer, Même si je mourrai, adorarei. je l'adorerai. Mesmo comer, Même si je mange, adorarei. je l'adorerai. Mesmo sem roupa, Même si je n'ai pas des habits, adorarei. je vais l'adorer. Mesmo doente, Même si je suis malade, adorarei. je vais l'adorer. Que cada de nós diz, eu adorarei o Que Senhor. quelqu'un nous dise, moi aussi je l'adorerai. O livro aberto. Toi, tu es là triste. E você estás aí triste. Tu penses à quoi? Você está pensando em quê? Les 7 tonnerres de la rédemption. 7 trovões da redenção Qu'aucun n'avait connu. que ninguém conheceu, Même pas un ange. nem sequer um anjo. Il a révélé aujourd'hui. Ele revelou isso hoje. Le chef de l'armée de l'éternel. O chefe do exército do Senhor. Ah. Olingi Jésus te baloka yo. Você não ama Jesus? Está enfeitiçado. Il mérite d'être adoré. Ele merece ser adorado. Il mérite d'être glorifié. Merece de ser glorificado. Il mérite d'être élevé. Ele merece de ser exaltado. Parce qu'il est Dieu. Porque ele é Deus. Il est le chef. Ele é o chefe. Le général à 7 O étoiles. general de 5 estrelas. Son nom c'est Jésus. O seu nome é Jesus. Le Dieu de la O Bible. Deus da Bíblia. Dieu des prophètes. Deus de profeta. Le roi des rois. O rei dos reis. Jésus-Christ. Jesus. Irmã. Estamos a falar de Jesus. Você está pensando na comida que Tu deixa falou em de casa. Jesus, toi tu penses à la nourriture que tu as laissée à la maison. Gosto muito de comer. Tu veux beaucoup manger. Vai ir comer e depois vai. Tu iras manger après. Mas este momento é por Jesus Mais Cristo. ce moment ici, c'est pour Jésus-Christ. Fala amém, amém, Dites amém. amen, amen, amen. Glória a Jesus. Merci Seigneur. Irmão Branham disse, se você lê a Bíblia, não vê Jesus, você não lê bem. Le frère Branham dit, si vous lisez la Bible, tu ne vois pas Jésus, tu n'as pas bien lu. Ele está em todos os capítulos da Bíblia. Il est dans tous les chapitres de la Bible. Ele está nas palavras, todos está aí, Jesus Cristo. Dans toutes les paroles, il est là, Jésus-Christ. Vamos, juiz. Vamos levar juiz. Juge. Le livre de Juge. 2, Chapitre 2. 18. 2. Chapitre 2, verset 18.
Oh, je dois me sentir muito bem aqui. Je me sens très bien ici. Qual é a revelação aqui? Quelle est la révélation qui est ici? Lorsque l'Éternel les ressuscitait des juges, l'Éternel était avec le juge. Il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie du juge. Car l'Éternel avait pitié de leurs gisements contre ceux qui les opprimaient e les tourmentaient. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertava o oprimia. O Senhor é nosso juiz. Nós podemos falar. Nous tous nous pouvons parler, le Seigneur est notre juge. O Senhor Éternel, é o nosso juiz. il est notre juge. Você pode dizer, Tu peux dire, irmã Branham não está, le frère Branham n'est pas là, mas nosso juiz verdadeiro, mais notre juge véritable, ele está aqui presente il est ici présent para nos libertar. pour nous libérer. Aleluia. Amen. Podemos continuar mais? On peut continuer. Hein? Vamos no livro que segue. Qual é o livro que vai seguir? Ruth. Ruth, dans le livre de Ruth, le livre à suivre après juge. Ruth tem muitas coisas aí bonito, mas vamos bonitas. Ruth a beaucoup de bonnes choses ici, mais nous allons choisir seulement. Vamos levar 2:1 e também 4:1. Começamos 2:1. Sim. Ruth, chapitre 2, verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech et qui se nommait Boaz. Boaz! E tinha Noemi, parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque. E era o seu nome Boaz. Écoutez bien. Ouça bem. Un homme puissant. O homem poderoso. Un homme riche. O homem rico. De la famille d'Elimelech. Da família de Elimelech. Remplacer Elimelech par Branham. Vamos substituir Elimelech por Branham. De la famille de Branham. Da família de Branham. Qui se nommait... Se chamava Jésus. Jesus. Remplacer X par sa valeur. Vamos substituir X pelo seu valor. Voici l'homme puissant. Veja o homem poderoso. L'homme riche. O homem rico. De la famille de Branham. Da família de Branham. Qui se nommait E Jésus-Christ. se chamava Jesus. A quem Jesus está se revelar como nosso parente redentor. Ici, Jésus se révèle comme notre parent rédempteur. Vocês acreditam que nosso parente redentor é rico? Vous croyez notre parent rédempteur c'est un riche? Irmã Branham me disse, Le frère Branham dit, seu sangue son sang é muito rico. est très riche. Ele não é judeu. Il n'est pas juif. Ele não é gentil. Il n'est pas gentil. Ele é Deus na forma humana. Il est Dieu dans la forme humaine. Fala amém. Dites Amen. Nós fomos redimidos Nous étions pelo rachetés sangue de Deus próprio. par le sang de Dieu lui-même. Ele é rico. Il est riche. Ele tem tudo. Il a tout. Ele não falta de nada. Il ne manque de rien. Dinheiro é dele. L'argent c'est pour lui. Diamante é dele. Le diamant c'est à lui. Petróleo é Le dele. pétrole est à lui. Tudo que você vê aqui no mundo Tout ce que vous voyez ici foi dans le monde, criado para il ele. a été créé par Ele é lui. o criador dos céus à terra. Il est le créateur du ciel et de la Ele terre. é nosso parente Il est redentor. notre parent rédempteur. Se nós tudo podemos repetir, Si nous tous nous pouvons répéter, Jesus Jésus é nosso parente est redentor notre parent rédempteur que nos redimiu qui nous a rachetés pelo seu sangue. par son sang. Vamos ver aonde Boaz redimiu. 4:1. Verset 4. 4:1. Vamos ver como que ele fez isso. Nous allons voir comment il a fait cela.
Para passar, porque isso está o tipo da esposa mesmo. Ça, c'est le type même de l'épouse. Irmã, vai. 4:1. Não sei Chapitre 4, Vamos verset a 1. pregar junto. 4. Nous prêchons Ruth ensemble. 4, Ruth 4:1. Ruth, chapitre 4, verset 1. Ok. Vamos. Boaz monta à la porte et s'y arrêta. Oh, voici celui qui avait droit de rachat et dont Boaz avait parlé. Vint à passer. Boaz lui dit, approche, reste ici, toi, un tel. Et il s'approcha, il s'arrêta. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Boaz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville. Et il dit, asseyez-vous ici. Ils s'assirent. Irmão, fica atrás. Puis il dit à celui qui avait le droit de rachat. Pois ele disse àquele que tinha direito de resgate. Naomi, revenue du pays de Moab, Naomi voltou do país de Moab. a vendu la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. E vendeu a posteridade do nosso irmão que pertencia a Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te dire à qui est là en présence des habitants, en présence des anciens de mon peuple. Eu creio de ver, tendo informado, para ele se colocar ali na presença dos anciãos. Si tu veux racheter, rachète. Se quer resgatar, resgate. Mais si tu ne veux pas, déclare-le-moi, Se tu não quer, fala comigo, afin que je le sache. para que eu saiba. Car il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Porque não há ninguém diante de ti que tem direito de resgate. Et je l'ai après toi. E irei depois de Et il ti. répondit, je rachèterai. E eu respondeu, eu te resgatarei. Boaz dit, Boaz diz, Amen. Amen. amém. Ouais, c'est comme ça, c'est trop. É muito longo. Sinon, on va aller jusqu'à la fin. Senão iremos até o fim. Nós todos vamos repetir mais. Nosso parente redentor, Nous allons tous répéter, notre parent rédempteur, nosso verdadeiro Boaz, notre véritable Boaz, se chama Jesus Cristo. il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Podemos continuar mais? On peut continuer un peu. 1 Samuel 1, 1 Samuel 2. 1 Samuel et 2 Samuel. Mas vou tomar só um versículo aí para identificar Jesus. Je vais prendre seulement un verset pour identifier Jésus. 1 Samuel 2, 27. 1 Samuel chapitre 2, verset 27. 1 Samuel 2, 1 Samuel 2, 27. 27. Podemos ler juntos se já estão ali? On peut lire jusque-là. O que estão a dizer ali? Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Não estou ouvindo nada. Je n'entends rien. Amém. Eu escolhi, podemos ficar na. Eu escolhi de todo o povo. Hein? 28. Eu escolhi de todo o povo. Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces. Sacerdote. Amém. Amen. E 35. 35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel Je m'établirai un sacrificateur fidèle que abrará segundo o meu coração e a minha alma. qui agira selon mon cœur et selon mon âme. E eu lhe edificarei uma casa firme e Je lui- andará sempre diante do meu ungido. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Irmã Branham interpreta isso. Le frère Branham interprète ça. O verdadeiro sacerdote fiel Le véritable sacerdoce fidèle, é Jesus Cristo. c'est Jésus-Christ. Ele que Deus deve levantar da casa de Davi. C'est lui qui a élevé la maison de David. Amém. Amen. Vocês podem dizer, ele é o nosso sacerdote fiel. Vous pouvez dire, il est notre sacerdoce fidèle. Vamos repetir nós todos. Nous allons tous répéter. Ele é nosso sacerdote fiel. Il est notre sacerdote fidèle. Amém. Amen. Vamos no
livro do rei, rei. Mas todos os reis, vou só falar de um versículo. Dans les deux chapitres des rois, Rei, premier roi, rei, dois reis, crônicos. premier roi, dois deuxième roi, premier Tudo. chronique, deuxième chronique. Isso só está falando de uma pessoa só. Tout ça, ça parle d'une seule personne. Rei, 13. Premier roi 1, 13. Pode? Rei 13. Sim, tá bom. Obrigado. Vai, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur. Vai, rapide. Interprète. Va, entre chez le roi David et dis-lui, Vai, entra na casa do rei Davi, disse-lhe: ô roi, mon Seigneur, Ô rei, meu senhor, n'as-tu pas juré à ta servante não juraste a teu servo, en disant, dizendo: Salomon ton fils Salomão, teu filho, régnera après moi, reinará depois de mim, il s'assera sur mon trône. e ele vai sentar sobre meu trono. Pourquoi donc, Adonijah règne-t-il? Por que então Adonijah reina? Amen. Amém. Le véritable roi O verdadeiro rei, qui devait venir, quem deveria vir, c'est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Ce n'est même pas Salomon. Não é até Salomão. Le véritable roi, c'est Jésus-Christ. O verdadeiro rei é Jesus Cristo. Nous allons répéter tous. Vamos todos repetir. Jesus Cristo Jesus Cristo é nosso rei. é notre roi. Vocês acreditam que ele é nosso rei? Vous croyez qu'il est notre roi? Ele que está reinando sobre nós. Celui qui règne sur nous. Amen. Amen. Jésus, le roi des rois. Jesus, o rei dos reis. Jésus, le roi des rois. Jesus, o rei dos reis. Il est le roi des rois. Ele é o rei dos reis. Que vous le voulez ou pas, Você queira como não, Jésus est plus que tous les présidents. Jesus é mais que todos os presidentes. Si je suis ici du haut de la chair, Se estou aqui no altar, ce n'est pas pour élever un homme. não é para exaltar o Testemunho. homem desse mundo. Je suis venu pour élever notre roi. Eu vim para exaltar nosso rei. Il est le roi des rois. Ele é o rei dos reis. Je crois à sa royauté. Eu creia na sua realidade. Il reste le roi pour toujours. Ele é rei para sempre. Nous l'avons déjà voté. Nós já o votamos 100%. 100%. Irmã, Sublime. sublime. Ayembara. Anda cantar. Apesaki ata polote. Não lhe dê nem camisola. Pesi ata nenite. Não ofereceu nem chapéu. Mais tu voté yen. Mas nós já o votamos. Nosso rei, Notre roi c'est Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Amen. Amém. Vocês acreditam que ele é nosso rei? Vous croyez qu'il est notre roi? Bata as palmas por ele. Applaudissez pour lui. Oh. Quando está falando de Jesus, você está On vendo. te parle de Jésus, toi tu regardes. Jesus é fiel. Jésus est fidèle. Ele é o rei. Il est le roi. Glorifique au Senhor. Glorifie le Seigneur. Amém. Depois disso, qual é o livro que está a seguir? Après Chronique, c'est Esdras. Esdras. Esdras ele é quem ali? En Esdras, il est qui? Quem que conhece? Qui connaît? Esdras, le prédicateur, frère Roland. Os pregadores, frère Roland. Qu'est-ce que Esdras a dit de Jésus? O que Esdras falou de Jesus? Prenons Esdras 7. Esdras, capítulo 7. 7, 12. 7, 12. Bien 17, je crois. Hein? Ou 17, acho. Bon. Ok, vamos, 12. Commence à 12. On va- 12. Esdras 7, 12. Si on prend directement 17, les gens ne vont pas comprendre. Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur des scribes, versé dans la loi du 12. 12. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras,
escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux. Sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs, de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Por mim se decreta que no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiserem ir contigo a Jerusalém, vá. Tu es envoyé par le roi et ses 7 conseillers pour inspecter Juda et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains. Portanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros, és mandado para fazer inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão. Et pour porter l'argent et l'or que le roi des conseillers ont généreusement offert à Dieu d'Israël, dont la demeure est à Jérusalem. E para levar a prata e o ouro que o rei e seus conselheiros voluntariamente deram a Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple, le sacrifié pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. E toda a prata e o ouro que acharem em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e do sacerdote que voluntariamente ofereceram para a casa de seu Deus que está em Jerusalém. En conséquence, Portanto, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, de béliers, des agneaux et tout ce qui est nécessaire pour les offrandes, les libations, et tu les offriras sur l'autel de la maison de notre Dieu à Jérusalem. Portanto, comprará com este dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e ofereceis-as sobre o altar da casa do vosso Deus que está em Jerusalém. Amen. Amém. O que é que nós estamos a descobrir aqui? Qu'est-ce que nous découvrons ici? Il est notre scribe fidèle. Il est notre écrivain fidèle. Amen. Esdras est notre scribe. Ou Jésus-Christ est le verdadeiro scribe fidèle. Jésus-Christ, c'est lui, le véritable écrivain fidèle. Amen. Scribe. Ele sabe escrever bem que todos os profetas. Il connaît bien écrire que tous les prophètes. Amen. Amen. Néhémias 2, 17. Le livre à suivre, c'est Néhémie 2, 17. Não sei se vou conseguir. Oh, Jesus, me ajuda. Je ne sais pas si je saurai que Jésus m'aide. Outras coisas eu vou deixar só. Beaucoup de choses je vais laisser. Bom, vamos. Néhémias 2, 17. 12. 2, 17. 17. Néhémie 2, 17. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées. Hein? Qu'est-ce qu'il dit? Par le fait. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous serons pris dans l'opprobre. Então lhes disse: bem vede-vos a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais opróbrio. O que é que nós podemos tirar aqui? Qu'est-ce que nous pouvons A tirer revelação de Jesus. de la révélation de Jésus? Ele é reedificador dos muros tortos. Il est le réédificateur de murs, De murs tortos. de murs tortus Ou détruites. ou détruites. Un frère qui est compliqué. Um irmão complicado Qui fumait du chanvre. que fumava diamba, Qui prenait des drogues. tomava droga. Quand vous venez à Jésus, Quando você vem a Jesus, il doit vous redresser. ele vai te reedificar. Il le fait. Ele o faz, Que irmã. tu sois prostitué. Seja prostituta, Peu importe la vie que tu as menée. pouco importa a vida que tu levaste. Quand vous venez à Jésus, Quando você vem a Jesus, il va reconstruire. ele vai te reedificar.
Même les gens qui ont perdu la joie du salut. Mesmo as pessoas que perderam a alegria de Les salvação. gens qui ont perdu leur bonheur qu'ils avaient. As pessoas que perderam a sua felicidade. Quand il vient à Jésus-Christ, Quando volta a Jesus Cristo, il est celui qui restaure. Ele é aquele que restaura. Il va vous remettre ce que vous avez perdu. Vai te devolver aquilo que você perdeu. Nós tudo vamos falar. Nous allons parler. Jesus Cristo Jesus Cristo, est rédificador il est notre rédificateur dos mortos. de mille tordus. Amen. Amen. Vamos passar. Nous allons passer. Esther. 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 2, Chapitre 2, 7. verset 7. Vamos ler 2, 7. Nous allons lire des 7. Ah. Vamos. Il a élevé Hadassa qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. Et à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée pour fille. Este criara a Hadassa, que é Esther, filha de seu pai, de teu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Même si tu as perdu ton père et ta mère, Mesmo se você perdeu o seu pai e a sua mãe, tu n'as pas de bons parents sur não la tem terre. belo parente sobre a terra, Il y a notre Mardoché. há o nosso Mardoqueu. Le véritable Mardoché, O verdadeiro Mardoqueu c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. Il peut prendre soin de toi. Pode tomar conta de Quand ti. tu as des problèmes, Mesmo se há problemas, les difficultés, há dificuldades, il prendra soin de toi. Ele tomará conta de ti. Amém. Nós todos podemos repetir. Nós todos não podemos repetir. Jesus Cristo Jesus Cristo é nosso Mardoqueu. é notre Mardoché. Amém. Oh non, je n'ai pas de parents. Oh, não tem parentes. Non, Não. il y a un véritable papa. Há verdadeiro parente. C'est Jésus. É Jesus. Père des orphelins. Ele é pai dos órfãos. Jésus. Jesus. Celui qui défend le faible. Ele que defende os fracos. C'est Jésus. É Jesus. Celui qui nous prend en charge. Ele que toma nossa carga. C'est Jésus. É Jesus. Notre patron. Mesmo patrão. C'est Jésus. É Jesus. Notre véritable papa. Nosso verdadeiro pai. C'est Jésus. É Jesus. Que tout le monde dise Jésus est notre véritable papa. Que todo mundo diga: Jesus é nosso verdadeiro pai. Il est mon père. Ele é meu pai. Il est mon oncle. Ele é meu tio. Il est mon grand frère. Ele é meu irmão mais velho. Il est mon soutien. Ele é meu sustento. Quand je suis dans les Quando difficultés, estou na dificuldade, je regarde à lui. eu olho para ele. Il est notre Mardoché. Ele é o nosso Mardoqueu. Que le peuple dit Amen. E o povo grita amém. Fini de lamentation. Acabou a lamentação. Voici votre papa. Veja vosso pai. Voici votre grand frère. Vosso irmão mais velho. Voici votre Mardoché. Veja vosso Mardoqueu. Il va vous amener jusqu'au royaume. Ele vai te levar até no reinado. Si vous écoutez ses conseils, Você está a ouvir seu conselho. tu seras élevé. Tu serás exaltado. Si tu écoutes ses conseils, Você estás a ouvir seus conselhos. tu seras adopté. Tu serás adotado. La justification, A la justificação, sanctification, a santificação, sanctification, a au santificação, baptême du Saint-Esprit, batismo do Espírito Santo, baptême du batismo Saint-Esprit, do Espírito Santo, jusqu'à l'adoption. até na adopção. Mas no todas essas revelações, Mais dans toutes ces révélations, ninguém falou da ressurreição. personne n'a parlé de la résurrection. C'est là où je vous ai eu, hein? C'est ici où est aqui onde vous apanhei. Même si vous suivez David,
Même ceci qui David, David a dit Jésus est notre berger. il a dit, ele disse, Jesus é nosso pastor. C'est ça la révélation de David. Et isso é a revelação de Davi. Ecclésiaste, Eclesiastes, il est notre sagesse. ele é notre sabedoria. Esaïe, Isaïe, il est le fils, le Manuel qui devait venir. ele é Emmanuel, que deveria vir. Et Daniel, Daniel, il est la 4e homme dans la fournaise ardente. ele é a quarta pessoa na fornalha ardente. Voyez-vous? Tá vendo? Donc personne n'a parlé de ce que Job a parlé. Ninguém falou daquilo que Jó falou. Maintenant, nous allons faire sortir Job. Agora vamos fazer sair o Et Job. je vais terminer. E vou terminar aí. Prenons Job. No livro de Job. 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 Jó. 19, hein? 25. Jó 19, 25. Podemos ler? Irmão, pode balançar isso. Jó 25. Podemos? Jó 25. Tu peux un peu aller plus loin. Avant d'arriver sur le GC là, écoutez les vieux, qu'est-ce qui est arrivé? Ouça, antes de chegar, eu sei. Ouça o que o velho falou. Irmão, me diz que quando ele falou essa profecia, Le frère me dit que quand il parlait de cette prophétie, ele estava sentado em cima do pó. il était assis sur les cendres. Ela não tinha nada, não estava mais fazendo, não via como que fazer. Il ne voyait plus comment quoi faire. Nessa posição Dans cette position da fraqueza, de la faiblesse, espera uma revelação que vai vir. attendez une révélation qui viendra sur toi. Amen. No tempo que todos fugiram, Dans le temps où tout le monde l'a fui, os amigos foi. les amis l'ont fui. Tudo que estava com ele já lhe deixou. Tous qui étaient avec lui l'ont abandonné. Mesmo a sua esposa Même sa propre femme, não estava mais a encostar dele. il ne s'approchait pas de lui. Écoute ce qu'il va dire. Maintenant, ouça o que ele vai dizer. Irmão Branham disse que a revelação começou a vir. Le frère Branham dit que la révélation a commencé à venir. Ela começou a sentir algo que diferente começou a chegar. Il a commencé à sentir quelque chose de différent commence à s'approcher. Irmão Branham Le disse, frère Branham dit, ela perdeu canal de inspiração. il avait perdu un canal d'inspiration. Ela não sentia mais Deus. Il ne sentait plus Dieu. Mas ele queria ver Deus. Mais il voulait voir Dieu. E a coisa começou a chegar. Et la chose a commencé à venir. Vamos ler juntos. On va lire ensemble. 23. Oh! Oh! Je voudrais que mes paroles fussent écrites. Queria que as minhas palavras sejam escritas. Qu'elles fussent écrites dans un livre. Seja escrita no livro. Je voudrais qu'avec un birin de fer. Gostaria que birim de ferro, ferro. Irmão Branham me disse que a revelação é tão grande. Le frère Branham dit que la révélation était tellement grande. O Job não queria que isso se escreve na terra. Job ne voulait pas qu'on puisse écrire ça par terre. Escuta. Écoutez, se eu escrever assim, eu posso escrever aqui. si je peux écrire ici, Você pode vir tirar. toi tu viendras essuyer ça. Job disse, não escreva assim. Job a dit, n'écrivez pas ça comme ça. Mas procura as pedras. Cherchez des pierres. Escreve isso com pedras. Écris ceci dans la pierre. Porque a revelação é tão grande. Puisque la révélation est tellement grande. Nas gerações futuras. Dans des générations à venir. Lá no último tempo. Là au temps de la fin. Eu queria que eles também possam ler isso. Je veux qu'eux aussi puissent lire ça. Je voudrais qu'avec un birin com ferro de fer. ferro. Parce que birin de fer. Aquele ferro. Birin de fer. Aquele ponteiro de ferro. Donc, bakena naona mabanga. Leva isso nas pedras. Você abater. Nexo okomi na matadi. Se chegar lá no Matadi, ti lelo komona jour Diego Kawa koma. Até hoje você vai ver a data que Diego Cao escreveu. Parce que Diego Kawa komaki na mabelete.
Diego Cao não escreveu no chão. alingaki bato bakoleka près Ele queria que as pessoas que vão passar depois dele, batanga ke ye akomaki liboso. que leia que ele chegou primeiro. Diego Cao atali alobi Diego Cao olhou e disse: so nakomi na livre você escreveu no livro. livre kobunga O livro pode se perder. bato bakobosana As pessoas vão esquecer. nazokoma ngo likolo ya mabanga Vou escrever isso nas pedras na birin. com ponteiro. Diego Cao Diego Cao, 1806 c'est combien? 1882. Inspiration de la résurrection. Inspiração da ressurreição. Je voudrais qu'avec un biret de fer, Gostaria que ponteiro de ferro avec du plomb, com chumbo, elle fût pour toujours gravée dans les rocs. que seja para sempre agravado na rocha. Wow! Mais Mas je sais eu sei que mon Rédempteur est vivant. que o meu Redentor está vivo. Imagine, Imaginez, autre falou, Jesus est mon pasteur. quand on a dit, David a dit, Jésus est mon pasteur. Autre falou, Les autres ont parlé, elle est mon Rédempteur. il est mon Rédempteur. Mais écoutez sa parole. Mais écoutez ces paroles. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Eu sei, meu Redentor está vivo. Et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Ele se levantará o último sobre a terra. Si vous pouvez dire Amen. Se vous pouvez dire Amém. Quand ma peau sera détruite, Quando a minha pele será destruída, il se lèvera. ele se levantará. Quand je n'aurai plus de chair, Quando não terei mais a carne, je verrai Dieu. eu verei Deus. Imba Branham disse, Le frère Branham dit, não todos os profetas, de tous les prophètes, quem que falou da grande revelação, celui qui a parlé de la grande quem révélation, que falou da Páscoa, celui qui a parlé de la Pâque, é o Jó. c'est Job. Ele falou mais que todos os profetas, Il a parlé de tous les prophètes. porque ele podia vir, Il pouvait voir, ele podia morrer na cruz, il pouvait mourir à la croix. mas se ele não podia Mais ressuscitar, s'il ne ressuscitait pas, a nossa religião podia ser em vão. notre religion pouvait être en vain. Mas Jó Mais Job, não viu somente Jesus morrer, il n'a pas seulement vu Jésus mas mourir, ele viu Jesus ressuscitar. il a aussi vu Jésus ressusciter. Vocês também, Vous aussi, você também está levando ressuscitar. vous aussi, vous le voyez ressusciter. Meu Redentor vit. Mon Rédempteur vit. 23, je dis. 23. Porém, hoje é o dia, Aujourd'hui, c'est un jour a ressurreição. de la résurrection. Isto o selo para sempre. Ça, c'est un son pour toujours. Isso selou para sempre. Ça, il l'a scellé pour toujours. Agora, Maintenant, ele não está morto. il n'est pas mort. Ele está vivo Il hoje. est vivant aujourd'hui. Vivendo em cada coração de vocês. Il vit dans chaque cœur de vous. Vocês podem dizer amém. Vous pouvez dire Amen. Vocês acreditam que ele está vivendo em vosso coração? Vous croyez qu'il vit dans vos cœurs? Entende bem o profeta. Écoutez bien les prophètes. Ele diz que a ressurreição Il dit que la résurrection, não é só ir no tumbo ce n'est pas seulement aller dans la tombe e ver que o tumbo está vazio. et voyez les tombes vides. Isso não é a ressurreição para Ça, ti. ce n'est pas la résurrection. Isso é uma maneira enganosa de ver as coisas. Ça, c'est la manière trompeuse de voir les choses. A verdadeira ressurreição La véritable résurrection, é você c'est toi, receber o Espírito Santo dentro de ti. recevez le Saint-Esprit au-dedans de vous. Irmã Branham me disse, ele está vivo agora. Le frère me dit qu'il est vivant maintenant, Na cada coração. dans chaque cœur, Vivendo em cada coração, Vivant em cada dans chacun. pessoa. dans chaque personne. Amém. Amen. Estou me sentindo um pouco diferente agora. Je me sens un peu différent maintenant. Escuta bem, meu irmão. Écoutez bien, mon frère. Não estou enganando a pessoa aqui. Je ne mens personne ici. Essa aqui é a palavra. Ça, c'est la parole. Porém, quando a visão que apareceu a Jó Quand la vision était apparue à Job, chegar a se tornar realidade, cela a tourné à devenir une réalité.
a ressurreição do Senhor Jesus, la résurrection du Seigneur Jésus, pelo Espírito Santo, par le Saint-Esprit, no coração, dans le cœur, então você tem, alors vous avez, eu sei que meu Redentor vive. c'est là que vous savez que mon Rédempteur vit. Isso não pode ficar só por Jó. Ça ne peut pas rester seulement pour Job. No Jó vem com uma inspiração. À Job, c'est venu comme inspiration. Mas depois de 4.000 anos, Après les 4000 ans, desceu o Salvador. est descendu le Sauveur. Ele vem ressuscitar ou cumprir aquela visão. Il est venu pour accomplir cette vision. Mas hoje também, Aujourd'hui aussi, depois de 2000 anos, après 2000 ans, veja o mesmo Redentor. voyez le même Rédempteur. Ela veja Il est venu na forma da palavra dans la forme de la parole para te dar o Espírito Santo. pour entrer dans le Saint-Esprit. É ali que podemos falar de Páscoa. C'est là où nous allons parler de O Pâques. verdadeiro Páscoa Le véritable Pâques, é o Cristo no teu coração. c'est Christ dans ton cœur. Ele vive agora Il vit maintenant no meu coração. dans mon cœur. Diz amém. Dites Amen. Irmã Branham me Le disse, frère Branham dit, a deidade não está no céu. la divinité n'est pas au ciel. A deidade está aqui na terra. La divinité est sur la terre. Mas está onde a deidade? Mais il est où la Está no divinité? coração daquele que tem o Espírito Santo. Et dans le cœur de celui qui a le Se Saint-Esprit. você tem o Espírito Santo, Si tu as le Saint-Esprit, você também pode dizer, tu peux aussi dire, eu sei je sais que meu Redentor é vivo. que mon Rédempteur est Não vivant. é só Deus de irmã Branham. Ce n'est pas seulement le frère Branham. Irmã Branham recebeu também o Páscoa na vida dele. Le frère Branham a reçu le Pâques dans sa vie. Ele gritou Il também, a crié aussi, eu sei, je sais, porque isso é eu. pour que ça c'est moi. Ele não disse nós. Il n'a pas parlé que Sabemos nous savons que nosso Redentor é vivo. que notre Rédempteur est Não vivant. falou assim. Il n'a pas parlé Ele comme disse, ça. eu sei. Il a dit moi, Eu je sais, sei. je sais. Você também deve dizer, Toi aussi tu dois dire, eu sei. moi aussi je sais. Mas esse Cristo, Mais Jésus-Christ, se não está em ti, s'il n'est pas en toi, teu Redentor ton Rédempteur, não está vivo. il n'est pas vivant. Para você gritar como Jó, Pour que tu puisses crier comme Job, ele deve vir na forma do Espírito Santo, il doit venir dans la forme du Saint-Esprit. entrar em ti, Entrer en toi, entrar em mim, entrer en moi. e assim nós podemos dizer, Comme ça nous pouvons dire, eu sei. je sais. Fala no teu irmão, Parle à ton frère. eu sei. Moi, je sais. Se tem o Espírito Santo, Si tu as le Saint-Esprit, fala no irmão, parle au frère, eu sei. je sais. Eu sei Je sais que o meu Redentor é vivo. que mon Rédempteur est vivant. Está em vida. Il est en vie. Se o teu está morto, C'est ton Rédempteur est mort. se teu Deus está morto, C'est ton Dieu est mort. o meu Et le mien, não está no tumbo. il n'est pas dans la tombe. O meu Le mien, está vivo. il est vivant. Hoje é Páscoa. Aujourd'hui, c'est Pâques. Cada tem que voltar na casa com seu Deus. Chacun doit retourner dans la maison de son Dieu. Você não vem aqui para levar Deus de Ibula. Tu n'es pas venu ici pour m'amener mon Dieu. Ibula tem eu sei. Ibula a son je Você sais. também deve dizer, Toi aussi, tu dois dire, eu sei. moi, je sais. Não é Deus do meu pai. Ce n'est pas Dieu de notre Père. Deus do nosso profeta. Dieu de notre Esse prophète. tempo acabou. Ce temps-là est terminé. Hoje deve dizer, Aujourd'hui, tu dois dire, eu sei. je sais. Eu sei. Je sais. Se você não conhece, Si vous ne savez pas, então não fala. ne parlez Se pas. você não tem Si revelação, tu n'as pas de révélation, então fica quieto. reste calme. Mas Mais eu moi, sei. moi, je sais. Ninguém vai me enganar. Personne ne va me mentir. Eu sei. Moi, je sais E o meu que Redentor mon Rédempteur, é vivo. il est vivant. Você também pode repetir. Donc, si tu peux répéter, Eu sei. je sais.
Você também pode dizer, Donc si tu peux dire, eu sei. je sais. Ah, entendi. Irmão ali não está a falar Ah, j'ai compris, le frère là-bas ne parle pas. porque Deus dele está morto. Son rédempteur est mort. Deus dele está morto. Son Dieu est mort. Mas eu, Mais moi, você pode dizer eu. toi tu peux dire moi. Eu sei Moi, je sais que meu Redentor que mon rédempteur é vivo. est vivant. Você também ali atrás. Là-bas derrière, Aqui à frente. ici devant, Aqui, irmão. ici le frère. Nós todos devemos Nous falar. tous on doit dire, Eu sei je sais que meu Redentor que mon rédempteur é vivo. est vivant. Nesta Páscoa desta Dans manhã, le Pâques de ce matin, deixa tirando Deus da história. enlevez Dieu de l'histoire. Lhe tira do tumbo. Enlève-lui des tombeaux. Lhe leva na tua vida. Le mener dans ta vie. Mostra nas pessoas que Montrer aux você gens tem Deus vivo. que toi tu es un Dieu vivant. Meu Redentor Mon rédempteur é vivo. est vivant. Lhe tira de foto. Enlevez-le du Oh, photo. Jesus te ama. Jésus, Não. non. Lhe tira de foto. Enlevez-le de la photo. Lhe leva no teu coração. Amenez-le dans ton cœur. Ele diz a Deus: Dis à Dieu, eu sei je sais que meu que Redentor mon rédempteur é vivo. est vivant. Isso é boa nova. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ele não está no tumbo. Il n'est pas dans la tombe. Se você vai até Jerusalém, Si vous allez à não vai Jérusalem, lhe encontrar. il ne va pas le trouver. Amém. Amen. Veja uma coisa real. Voyez une chose réelle. Você que disse, Vous qui disiez irmã Branham ressuscitou, que le frère Branham est ressuscité, vocês são mentirosos. vous êtes des menteurs. O tumbo do nosso profeta Le tombeau de notre prophète é fechado. s'est fermé. O tumbo do profeta Le tombeau du prophète é fechado. est fermé. Eu já vi isso. J'ai déjà vu cela. E ele ressuscitou. Oh, il est ressuscité. Isso é mentira. C'est un mensonge. Deixa a irmã Branham ficar em paz. Laissez le frère Branham se reposer en paix. Mas se você vai em Jerusalém, Si vous allez à Jérusalem, se você vai na este, si vous allez à l'est, tem tumbo vazio. il y a un tombeau vide. Aquele tumbo Ce tombeau-là é o do nosso Redentor. est de notre Rédempteur. Eu sei Je sais que meu que mon Redentor Rédempteur é vivo. est vivant. Fala nas mulheres, Parlez aux femmes. não se lamenta. Ne se lamentez pas. Ninguém lhe roubou. Personne ne l'a volé. Ninguém lhe tirou. Personne ne l'a tiré. Ele prometeu Il a promis que deixa que que cela, meu corpo não deixará meu corpo no estadia de morte. mon Dieu ne laissera pas son corps laissé dans le Eu tombeau. ressuscitarei. Je le vais ressusciter. Diz amém à la palavra. Il t'amène à la parole. Amém. Amen. Você está dizendo amém. Vous pouvez dire Amen. Eu sei Je sais que Deus de irmã Branham que le Dieu de Frère Branham, é meu Deus. il est mon Dieu. Ele está a viver em mim. Il vit en moi. Isso é verdadeira Páscoa. Ça, c'est la véritable Pâque. Senão é só mentira. Si ce n'est pas ça, c'est le mensonge. Ele ressuscitou. Il Ele est ressuscité. ressuscitou. Il est ressuscité. Ele ressuscitou. Il est ressuscité. Mas está onde ele? Il est où? Ele deve viver no meu coração. Il doit vivre dans mon cœur. Amen. Jó agora pensa 4.000 anos. Job, après 4000 ans, Agora lá atrás, Satanás tentou cegar os olhos daqueles que aguardavam a suas mente. Isso. là-bas derrière, Satan s'est assis, Dizer-lhes Sim, que não sim, havia sim. tal coisa. disait qu'il n'y aura pas une telle chose. Como o diabo também quer nos enganar agora. Le diable veut nous mentir maintenant. Que não é tela coisa, não existe. Oh, une telle chose, ça n'existe pas. Porém, de uma maneira ou de outra, além de qualquer coisa que possamos dizer nesta manhã, mas como o Espírito Santo ativou seus corações. Pourtant, ce matin, la chose que nous pouvons dire, comme le Saint-Esprit l'a activé dans nos cœurs. E deles uma fome e uma sede que havia justo que virá. Que la forme d'un juste qui viendra. Il leur a donné la faim et la soif de connaître. Il y a un juste qui viendra. Qu'ils deram fome e a sede, juste virá. Et le juste devait venir. Et le juste devrait venir. Jó agora pensa. 4.000 anos. Pensez maintenant,
4000 ans après, antes da vinda do Senhor, avant la venue du Seigneur, Jó vit a ressurreição. Job avait vu la résurrection. E quando ele via através da visão, Quand il a vu à travers la vision, ele via através da visão, il a vu à travers la vision que seria 4000 anos antes que ça sera après les 4000 ans que acontece. qui va arriver. Ele teve a segurança que Il avait l'assurance que eu sei que o meu Redentor é vivo. je sais que mon Rédempteur est vivant. 4000 ans avant, 4000 anos antes, quelle sécurité, que segurança, quelle assurance que certeza de prononcer une telle de déclaration pronunciar uma tal declaração que je sais que eu sei que mon Rédempteur que meu Redentor est vive. vivant. Amen. Ça, c'est la folie. Isso é a loucura. 4000 ans passés, 4000 anos já passou. il a vu la résurrection. Ele viu a ressurreição. Ainda que os vermos destruir este corpo, Même si le ver détruisait ses corps, em minha carne verei a Deus. dans ma chair, je verrai Dieu. Vê-lo-ei. Je le voir moi, Por mim mesmo. pour moi-même, Meus olhos mes yeux. e não outras. Ce n'est Note, pas les yeux d'une autre personne. o verá. Le verra. Meus olhos. Mes yeux. Havia fundo Il y avait une profondeur clamando pelo outro fundo. qui appelait une autre profondeur. Jó sabia Job savait que ele verá. qu'il verra. Irmã Bona me disse, há sítio diz, Il y a quelque part, le frère Branham dit, Jó se perguntava, mas o que vai acontecer depois da morte? Job s'est demandé, qu'est-ce qui va arriver après la mort? O árvore revive, L'arbre revit. tudo revive. Tout à la vie. O homem, como que depois da morte vai e Mais vai? l'homme, après la mort, il est disparu, il est parti. Como assim, Senhor? Comment cela, Seigneur? Como a visão é tão grande, Comme la vision était tellement grande, Deus disse, você está procurando uma coisa que ninguém conhece. Dieu lui dit, tu cherches quelque chose que personne ne connaît. Nem os profetas, Même pas un prophète. ninguém chega nesse nível. Personne n'est arrivé à ce niveau-là. Então, Jó, Mais se Job, você quer ver isso depois si da toi, morte, tu veux voir ça après la mort, vai perder muitas coisas. tu vas perdre beaucoup de choses. Vai perder os amigos, Tu vas perdre les amis. vai perder a mulher, Tu vas perdre la femme. vai perder os filhos. Tu vas perdre tes enfants. Mas depois, Mais après, vou te revelar. je vais te montrer. Oh, Amen. essa coisa é tão grande Cette chose est tellement grande. que Jó passou por teste grande. Job a passé un grand test. E naquele teste, Et dans ce test, ela não perdia a fé. il n'a pas perdu la foi. Ela acreditava somente a Il Deus. croyait seulement à Dieu. E até que Deus viu, Et quand Dieu a vu, Jó está continuando a me glorificar. Job continue à me glorifier. A revelação começa a vir. La révélation a commencé à venir. Você sabe quando você perde a esperança. Vous savez, quand vous perdez l'espérance, Você perde os amigos. vous perdez les amis, E você procura Deus. vous cherchez Dieu, Não está lhe encontrar. tu ne le vois pas. E uma coisa começa, uma luz começa a vir. Une petite lumière commence à venir. Ela começou a ver uma janela se abrir. Il voyait une fenêtre s'ouvrir. E uma inspiração começou a Et descer. l'inspiration a commencé à descendre. E irmão Branham disse, Le frère Branham dit, ele pode vir 4000 anos depois. 4000 ans après, il a vu. Ele viu a morte. Il a vu la mort. Ele viu como que vai apodrecer. Il a vu comment il va pourrir. Ele viu os ossos dele abandonados. Il a vu ses os abandonnés. E ele começou a ver as coisas acontecer. Il a commencé à voir quelque chose là. Ele começa a ver os ossos deles. Il a commencé à voir ses Ele os. começa a ver a carne dele voltar. Il a vu sa chair E ele retourner. começa a olhar de lado. Il a regardé de côté. Ele começa a ver o Filho de Deus. Il a vu le Fils de Dieu. O justo que devia vir. Le juste qui devrait Ele venir. pronunciar a Il palavra. a prononcé la parole. Ele começou a gritar. Il a crié. Eu sei
sei, Je sais que meu Redentor é que vivo. mon Rédempteur est vivant. Aleluia! Amen. Irmão Branham me Le disse, frère Branham dit, quando Jó estava no tumbo, quand Job était dans le tombeau, Jesus foi até a Jó. Jésus était parti jusqu'à Job. Ele lhe disse, Il lui a dit, eu estou aquele que você viu na visão. je suis celui que tu as vu dans la vision. Agora estou aqui. Maintenant je suis là. Levanta. Lève-toi. Vamos sair. On va sortir. Você agora Maintenant, não vai ficar aqui tu ne vas plus rester na ici. estadia da morte. Dans le séjour des morts, Vou te ressuscitar. je vais te ressusciter. A visão vai se cumprir. La vision va s'accomplir. Mas agora Maintenant, vou acabar. je vais terminer. 2000 anos depois, 2000 ans après, havia só pregações evangelistas. il y avait seulement des prédications des évangélistes. Cette era da igreja Cet âge de l'église foi difícil. était très difficile. A semente foi embaixo. La semence est partie en terre. O diabo pensava que já acabou. Le diable pensait que c'était terminé. O diabo se regozigia. Le diable se réjouissait. Ele dizia, eu já tenho todo o povo do mundo. Il a dit, j'ai pris tous les peuples du monde, sont sous mon pouvoir. Mas ele não sabia. Il ne savait pas Havia uma promessa da qu'il y ressurreição avait une promesse de la résurrection nesse tempo do fim. dans cet âge de la fin. Irmão, Frère, pode me ajudar? tu Para peux acabar. m'aider? Lê isso. Lis ça. Vou acabar aqui sim. Lida, oh, irmão, pode ler bem? Um pouco rápido. Parágrafo 104. Amen. Pássaro tem uma lei. Bom, seu corpo é material. Ele está ligado à terra. Ele é colocado aqui na terra. Mas nele tem uma lei que diz que, estendendo as suas asas, de uma certa maneira, ele pode voar longe das vistas. É contrário à ciência. A ciência pretende que ele está ligado à terra e que a gravitação deu-lhe manter aqui. Mas ele pode desafiar a gravitação, deixar ao céu, elevar e partir. Ou que é necessário é que ele ative esta lei que está nele. Ele é construído Recessão de de forma a possuir esta lei. Desculpa ainda lá. Si j'interprète en français. Si tu vois un petit oiseau, Se ver pequeno pássaro, vous allez vous l'attraper. você vai avançar para lhe agarrar. Mais avant que vous arrivez, Antes que você chegasse lá, il a la loi en lui ele tem uma lei nele pour s'envoler. para voar. Peu importe, tu viens vite. Pouco importa, você pode correr. Même la science déclare que tout est lié sur la terre. A ciência declara que tudo está ligado na terra. Mais la sagesse de Dieu Mas a sabedoria de Deus a donné à ce petit oiseau deu nessa pequena pássaro combien de ailes? quantas asas? 2 ailes 2 asas pour s'envoler. para voar. Oh Dieu, tu es intelligent. Oh Deus, tu és inteligente. Deus fait la loi sur les oiseaux comme ça. Faça lei sobre os pássaros assim. Et sur l'homme, il n'y a pas de loi. E no homem não tem lei? Vous pensez vraiment? Você pensa é verdade? Dieu peut donner à un petit oiseau la Deus force pode dar a passarinho a força de s'envoler. de voar. Et vous pensez E você pensa que Dieu que Deus n'a pas une loi pour toi? não tem uma lei para ti? Il y a une loi. Há uma lei. Peu importe ce que le diable veut faire. Pouco importa aquilo que o diabo pode fazer. Tu as une loi en toi. Você tem uma lei em ti qui va te faire quitter la terre. que te fará sair da terra. Avant que le diable te touche. Antes que o diabo te tocasse. Il y a une loi en Há toi uma lei qui veut te faire voler. vai te fazer voar. La loi de Dieu. A lei de Deus.
Oh non, nous sommes des hommes de terre. Oh, Nous sommes des hommes de terre. Somos homens da terra. Nous sommes nés dans les péchés. Somos nascidos no pecado. Nous n'avons rien à Nós faire. nada dá para fazer. Qui te dit ça? Quem te diz isso? Qui te dit ça? Quem é que te diz isso? Qui te dit ça? Même s'il y a une loi de pesanteur, Mesmo se há uma lei de gravidade, oh, tout doit retourner sur la terre. tudo deve regressar na terra. Mais Dieu, Mas Deus, dans sa façon de faire, na sua maneira de fazer, il a donné une loi à l'oiseau deu uma lei no pássaro pour s'envoler. para voar. Allons-y. Vamos. Allons-y. 105. 105. 105. Je commence à me sentir bien. 105. 105. Maintenant, Agora, ma sœur là-bas, ça c'est pour toi. irmão ali, isso é para ti. Qu'en serait-il si un homme était planté à un tel endroit, O que seria do homem se foi plantado num lugar, près de la rivière, pronto do rio? là où les sources neuf différentes, ça c'est différent, hein? Aí a fonte dele, Ça c'est pas la version de la voix de Dieu. isso é boa versão. Ça c'est la version Shekinah. Maintenant, Isso é Shekinah. agora, Maintenant, agora começo a me sentir religioso. Você também está se sentir bem? vous vous sentez bien? Bom, nós temos uma lei, Nous avons une loi, a lei da vida em nós. la loi de la vie en nous. Tudo que tu necessitas, Tout ce que vous avez besoin, você é constituído, tu es constitué, nascido e colocado aqui no corpo de Cristo, né et mis et placé dans le corps de Christ, sendo filho e filha de Deus. étant des fils et des filles de Dieu. Escuta bem, Écoutez bien, você tem uma lei, tu as une loi, você é filho e uma filha de Deus. tu es un fils et une fille de Dieu. Mesmo se você não está sentindo nada, Même vous ne sentez rien, mas você é uma filha de Deus. tu es une fille de Dieu. Diz amém. Dites Amen. Sendo uma filha, Étant une fille, filho de Deus, au fils de Dieu, você não tem de se diminuir diante do diabo. tu n'as pas à se diminuer devant le diable. Não posso diminuir Je ne peux pas me rabaisser diante do diabo. devant le diable. Perdoa-me, Oh diable, perdoa Satan, pardonne-moi Satan. me deixa ainda. Laisse-moi en paix. Não posso se diminuir assim. Tu ne peux pas se diminuer devant le A diable. lei disse, La loi dit, você é filho de Deus. tu es un fils de Dieu. Você deve lhe comandar. Tu vas le commander. Diz amém. Dites Amen. Não temos a se diminuir diante do diabo. Nous n'avons pas à se diminuer devant le diable. Não temos uma lei. Nous n'avons pas une loi. Nós temos uma lei. Nous avons une loi. A lei do Espírito Santo. La loi du Saint-Esprit. A única coisa que você deve fazer L'unique chose que vous devez faire, é saber como se deixar c'est savoir comment s'abandonner, e que o Espírito Santo trabalha em ti. que le Saint-Esprit entre et travaille en toi. É? Non est? Imagina, Imaginez-vous, alguém vem roubar quelqu'un vient voler uma coisa que você tinha. quelque chose qui t'appartient. Você chama a polícia. Tu appelles la A police. polícia vem me ajudar. Police, viens m'aider. E a polícia chega. La police arrive. Você está dizendo à polícia: Tu vas dire à la police, deixa estar, deixa estar. oh laissez. Não, le deixa só. Laisse-lui. Vai só, vai só. Tu peux aller. Faz o que você quer fazer, vai. Fais ce que tu veux. Tu peux aller. A polícia vai te ajudar. La police va t'aider. Nós também temos a força espiritual. Nous avons aussi une force spirituelle. A força espiritual é o Espírito Santo. La force spirituelle, c'est le Saint-Esprit. Aonde não conseguimos nada, Là où nous n'arrivons rien, nós podemos chamar o nosso Espírito Santo. nous pouvons appeler notre police. A polícia do céu. La police du ciel. Vem. Venez, Eu reclamo isso para mim. réclamez ça pour moi. Escuta ainda. Écoutez d'abord. A saúde La santé, é a tua promessa. c'est ta promesse. O casamento Le mariage, é a tua c'est promessa. ta promesse. Ser bem, viver bem
Si tu veux vivre bien, é a tua promessa. c'est ta promesse. Não se deixa nada. Ne laisse rien. Diz amém à la parole. Dis amen à la parole. Amen. Você deve se abandonar e dizer: Tu dois s'abandonner et dire, Senhor, Seigneur, hoje é dia da Páscoa. aujourd'hui c'est le jour de Pâques. Deus, como a Páscoa significa que? La Pâque veut dire quoi? A Páscoa significa restauração. La Pâque signifie restauration. É mandar à volta o que você perdeu. Et retourner tout ce que tu as perdu. Estou dizendo a verdade? Je dis la vérité. Tudo que você perdeste. Tout ce que tu as perdu. Tem uma lei hoje. Il y a une loi aujourd'hui. Você pode dizer no diabo: Tu peux dire au diable, você derrubou tu as volé o meu direito mon droit de estar, de ser alegre. d'être dans la joie. Mas ali está pregar. Mais là-bas on prêche. Escuta, irmã. C'est, écoutez, Pouco importa a coisa seja difícil. peu importe, même si la chose est difficile. Hoje, Aujourd'hui, vamos chamar o Espírito Santo. nous allons appeler le Saint-Esprit. Você não diz eu vou. Não. Vous ne dites pas que moi Você je não peux. tem força. Toi, tu n'as pas de force. Mesmo Jesus Cristo, Même Jésus-Christ, quando ele estava no tumbo, quand il était dans le tombeau, ele não ressuscitou de si mesmo. il n'est pas ressuscité seulement comme ça. É o Pai, C'était le Père. é o Espírito Santo C'était le que Saint-Esprit entrou em corpo. qui est entré dans ce corps. Ele Il ressuscitou. a fait sortir. Amen. Aleluia! Amen. Se você pode deixar Si tu peux laisser o Espírito Santo le Saint-Esprit entrar na cena, entrer dans la scène, tira a consciência, enlève la conscience, tira os pensamentos. enlève les pensées. Você não tem nada a pensar. Tu n'as rien à penser. Você diz a Deus hoje: Dis à Dieu aujourd'hui, tudo que eu perdi tout ce que j'ai perdu, é Páscoa, c'est Pâques. é Páscoa, C'est Pâques. é Páscoa. C'est la Pâques. Vou recuperar. Je vais récupérer. Mesmo que isso foi com uma pedra grande, Même cela, c'est une grande pierre. uma pedra para impedir a ressurreição. Une pierre qu'on a mis dans la résurrection. Você não acredita naquela pedra? Tu ne croyais pas dans cette pierre. Mesmo se tivesse o Satanás, Même si c'est Satan, o inferno tudo se levantou, même si tout l'enfer s'est levé, ele não vai chegar no objetivo. il ne va pas arriver à l'objectif. Ele não fará nada. Il ne fera rien. Ele não vai conseguir. Il ne saura rien. Isso é o homem. Ça, c'est l'homme. Esse é o Satanás. Ça, c'est le diable. Mas quando o nosso Deus entra no poder, Mais quand notre Dieu est en puissance, não sei se estou a pregar nas pessoas que estão me je ne sais entendendo. pas si je prêche aux gens qui écoutent. Frère Branham dit, Irmão Branham dit, si Dieu a fait ça pour l'oiseau, c'est Dieu fez aquilo para o pássaro, s'il a fait ça pour le poisson, fez para o peixe. vous savez que les poissons, des fois, ils se retrouvent dans l'eau, ils commencent à vivre dans l'eau comme ça, librement. Você sabe, o peixe que está no mar, ele está lá e vive livremente. Parce que la loi lui dit, dois vivre dans l'eau. Porque a lei lhe diz, você tem que viver na água. Tu sais ça? Sabe disso? La loi de Dieu est plus forte dans l'animal. A lei de Deus é mais forte no animal. L'animal comprend la puissance de la loi. O animal entende o poder da lei. Comment Dieu va nous mettre ici sur la terre? Como é que Deus vai nos colocar os homens aqui na terra? La loi de la résurrection n'opère pas en nous. A lei da ressurreição não opera em nós. Como então isso? Amém. Como é isso? Le Fils de Dieu, O Filho de Deus, malade, doente, sans solution. sem solução. Les sidatiques, Os homens de sida pas de guérison. não têm cura. Les célibataires, Os solteirão, sans mariage. sem casamento. Ceux qui se marient, Os que se casam, sans succès, sem sucesso. sans abondance. Sem abundância. Vous entrez dans leur maison, Entra na casa dele, regardez les foufous à la table. olha funs assim na mesa. Les habits à porter, Roupa para vestir, il n'y en a pas. não tem.
Une voiture pour se déplacer, carro para se deslocar. il n'y en a pas. Não tem. Oh, Est-ce qu'il n'y a pas de loi? será que não tem lei? On ne peut pas recourir à une loi. Não podemos recorrer numa lei. Aujourd'hui, c'est Pâques. Hoje é Páscoa. Est-ce que la loi de Dieu va exister? A lei de Deus vai insistir? Hein? Não é? Satan, Satanás, peu importe sa force, pouco importa sua força. il n'est pas fort devant la loi de Dieu. Ele não tem força diante da lei de Deus. Il peut mettre des barrières. Pode fechar barreira. Ça peut être Lucifer lui-même Pode ser Lucifer ele próprio. contre ces petits garçons. Contra esse pequeno rapaz. Ne va pas loin, mon enfant. Não vai longe, meu filho. Utilise la loi de Dieu. Usa a lei de Deus. La loi de Dieu, c'est sa parole. A lei de Deus é a sua La loi palavra. de Dieu, c'est le message. A lei de Deus é a mensagem. Prenez les promesses. Toma as promessas. Réclamez ce que Dieu vous a promis. Reclamar o que Deus vos prometeu. Irmã, Les gens vont à l'église le matin et le soir. a pessoa vai na igreja de manhã até a tarde. Ils prient, Ora, ils jeûnent. jejua. Zéro. Nada. Ils dorment à l'église. Dorme na igreja. Zéro. Nada. Ils font ça. Faz isso. Zéro. Nada. Ils vont là-bas. Vai ali. Échec. Queda. Vous savez pourquoi? Sabe por quê? Parce que vous n'utilisez pas la loi de Dieu. Você não usa a lei de Deus. Les efforts de l'homme ne fera rien. As forças do homem nada fará. Appelez le Saint-Esprit. Chama o Espírito Santo. C'est lui qui a été donné à l'homme Ele que foi dado ao homem pour conduire l'homme. para conduzir o homem. Frère, Irmão, croire le message, crer a mensagem c'est difficile. é difícil. Mais tu as crié le message. Mas você, contudo, crê a mensagem? Est-ce que tu crois que tu es fils de Dieu? Você crê que és filho de Deus? Aujourd'hui, je vous justifie tous. Hoje estou a justificar todos. Même si tu avais péché, Mas você pecou. même si tu n'as pas une vie sanctifiée, Mas você não tem uma vida ça ne santificada. me regarde pas aujourd'hui. Isso não me olha hoje. Aujourd'hui, je me réfère à la loi de Dieu. Hoje vou me referir na lei de Deus. Il y a une loi Há uma lei que tout ce qui va mourir, que tudo que vai morrer, Dieu va appeler ça à la résurrection. Deus chamará isso na ressurreição. Regardez la sémence. Olha a semente, Quand vous plantez sur la quando é terre, plantada debaixo da il y a terra, une loi qui exige. há uma lei que existe. Reviens à la vie. Volta na vida. Regardez Olha, tout ce que vous faites. tudo que vocês Si fazem, vous voyez l'opposition, você está vendo a oposição, laisse deixa. appeler les propriétaires de les cieux de la terre. Chama o dono do trabalho. Tout va changer aujourd'hui. Tudo vai mudar hoje. Tout va changer. Tudo vai mudar. Maintenant même, Agora mesmo. qu'est-ce qui est impossible? O que é impossível? Vous avez besoin de quoi? Você precisa de quê? Les enfants. Les enfants. Os filhos. Ah, les enfants. Os filhos Mais Dieu vous donne cela. devem dar aquilo. Qu'est-ce que vous avez besoin? Você necessita de quê? Restauration. Da restauração. La joie que tu entendais, A alegria que você esperava, que tu as perdu, que você perdeu, Dieu te le donne aujourd'hui. Ele te dá hoje. Veux-tu être restauré? Quer ser restaurada? Est-ce que vous voulez être restauré? Pode ser restaurada? Dieu restaure. Deus restaura. Dieu restaure. Deus restaura. Je restaurerai Eu restaurarei. ce que les Gazam, Os que o Gazam, le Gelec, os Lacosta, les Asile o Pulgão ont dévoré. devoraram, Je restaurerai. eu restaurarei. Si tu n'as plus la joie du salut, Se não tem mais o gozo da salvação, je restaurerai. restaurarei. Ce qui est difficile, bloqué, O que é difícil bloqueado, je restaurerai. restaurarei. Aujourd'hui même, Hoje mesmo, ne sors pas comme ça. não sai como entraste. La santé, A saúde, je restaurerai. restaurarei. Il y a une loi qui doit intervenir. Há uma lei que deve intervir. Tu as besoin d'argent, Precisa unir dinheiro, je restaurerai. restaurarei. Qu'as-tu besoin? Precisa de quê? La paix dans ta famille. La paix dans ta famille. A perca na sua família. La paix à page dans ta famille.
je restaurerai. restaurarei. Jésus t'appelle aujourd'hui. Jesus te chama hoje. Ouvre ton cœur. Abre teu coração. Au-dedans de toi, il y a une forte loi Dentro de ti há uma lei que tu n'as jamais utilisée. que você nunca usou. Mais ça existe. Isso existe. Ça se trouve là. Se encontra lá. Eu restaurarei. Eu. Peut-être que tu avais failli hier. Talvez você falhou ontem. Tu n'as plus d'espoir. Não tem mais esperança. Je restaure. Eu restaurarei. Je ramènerai à la résurrection Eu te levarei na ressurreição. tout ce que vous avez perdu. Tudo que você perdeu. Vous croyez? Vocês creiam? Là où vous êtes, Onde vocês estão? croyez. Creiam. Levez votre main. Levanta sua mão. Levez votre main. Levanta sua mão. Dites à Dieu, Seigneur, Diga a Deus, Senhor, restaure-moi, Seigneur. restaura-me, Senhor.